Ele é o soberano dos reis da terra. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos amados. Bom dia, Igreja Santa de Jesus Cristo. Amém? Amém. Saúde o teu irmão e diga: tu faz parte da família de Deus, meu irmão. Tu fazes parte. Vocês fazem parte da família de Deus, viu? Você faz parte da família de Deus, meu irmão. Meus irmãos, vamos à Bíblia, vamos ouvir a voz de Deus para o nosso coração nessa manhã. Vamos abri-la na Epístola de Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Antes de Apocalipse vem Judas. Essa epístola, ela tem uma importância muito especial para a igreja. Tão especial que Judas estava pensando em escrever à igreja sobre a nossa comum salvação. Estava pensando em dizer ao povo de Deus que todos nós somos salvos, que todos nós estamos na mão de Deus, e que das mãos do Senhor ninguém pode nos arrebatar. Era esse o desejo dele. Mas aí o Espírito de Deus o obriga a mudar o teor da epístola. Eu disse: não, eu quero que você escreva sobre outro assunto. Há uma necessidade mais premente para o meu povo. E ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado. O Espírito o obrigou a mudar o tema, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que será que Deus obrigou Judas a mudar o assunto? Quantas vezes eu já me senti obrigado por Deus a mudar o teor da minha pregação. Eu vinha pensando em pregar algo e Deus disse: não, eu quero que pregue isto aqui. Deus é que sabe todas as coisas, né? No versículo 4 ele diz por que Deus mudou. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito e nos faça compreender a importância disto aqui. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é bom saber, meu Deus, que há uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Há uma fé que só os eleitos de Deus a possuem. Só aqueles que foram predestinados para a salvação a têm. Porque a fé não é de todos, Paulo diz. A fé é só dos eleitos de Deus. Há uma verdade que só os eleitos de Deus creem. E é esta fé, meu Deus, que nos leva à vitória. É a fé na Tua palavra, é a fé na Tua verdade, nas Tuas promessas, no Teu poder sobrenatural, que faz com que nós vivamos uma vida sobremodo excelente, que nos capacita a vencer
todas as batalhas da vida. A vida é cheia de batalhas. Nós guerreamos muitas guerras ao longo da nossa existência nesse mundo. Guerras contra as doenças, guerra contra os problemas familiares, guerras contra o pecado, guerras contra as investidas dos filhos de Satanás. Mas através da fé, nós vencemos todas elas. Ah, meu Deus, fala ao nosso coração nessa manhã, fala ao nosso espírito. Não leve em consideração, meu Deus, as nossas muitas falhas. Não leve em consideração as nossas fraquezas, as nossas debilidades. O Senhor conhece o quanto nós somos frágeis. O Senhor sabe o quanto, Senhor, nós somos sinceros para contigo. Então leve em consideração a nossa sinceridade. Nós não estamos brincando de igreja, nós não estamos brincando de religião, nós não brincamos com a tua palavra, nós não negamos a tua verdade, Santo de Israel. Usa-me nesta manhã como teu pastor, como teu servo, como teu ungido, e dá-me a capacidade, dá-me a inspiração, para que eu possa, Senhor, explanar esta verdade ao teu povo, explanar esta verdade à tua igreja amada, e que o teu nome seja glorificado, Senhor, através de tudo que for proclamado deste altar, e que a tua igreja cresça na tua graça e no teu conhecimento. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo aquele que crer diga amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, veja que coisa importante, né? Ele disse que se sentiu obrigado a se corresponder com a igreja, exortando a igreja por uma determinação de Deus, por uma vontade soberana de Deus, para que a igreja batalhasse diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Que a igreja batalhasse diligentemente pela verdade de Deus, pela verdade da sua palavra. Então, quando Judas diz aqui que todos nós que somos de Deus temos que batalhar diligentemente pela fé, isto aqui significa que Deus está dizendo que nós temos que ter uma atitude, sabe? Aquela atitude de ser contra tudo aquilo que é contra a Bíblia, tudo aquilo que é contra a verdade divina. Então, batalhar diligentemente pela fé é uma atitude, é uma reação contra aquilo que você está vivendo, é uma reação contra uma situação negativa que se estabeleceu na tua vida, é uma reação forte, determinada, contra alguma coisa que está gerando infelicidade, que está impedindo você de ser feliz, que está impedindo você de alcançar os teus alvos, os teus objetivos. Então, eu quero que você perceba que não se batalha pela fé ficando em casa. Ninguém pode batalhar pela fé ficando em casa. Não existe isso. Não se batalha pela fé fazendo orações silenciosas, aquela coisa, sabe, de ficar só pensando, orando com o pensamento. Não se batalha pela fé, não é fazendo jejum, não é ligando para programas de rádio, que se dizem programas evangélicos, pedindo para colocar o nome no livro da oração. Olha, isso é uma verdadeira febre, que até a audiência na rádio, por isso que todo programa dito evangélico faz isso. Está começando o programa, a partir de agora você pode ligar para cá, que nós vamos colocar o teu nome no livro, vamos orar por você. Aí fica todo mundo ligando, coloca aí, coloca o nome da minha família, coloca o nome do meu pai, da minha mãe, do meu cachorro, do meu papagaio. Não, não é isso. Quando Deus diz que nós temos que batalharmos diligentemente pela fé, Deus está querendo que você tome atitudes firmes, atitudes que provem de uma maneira inequívoca que você acredita verdadeiramente que Deus vai te dar a vitória. Então, atitudes firmes, atitudes determinadas. Por isso que eu tenho dito, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, que a principal virtude que você tem, né, você tem que ter para vencer na vida,
para vencer as tuas lutas, para vencer as tuas guerras, não é a inteligência. Eu já falei outras vezes aqui na igreja. Porque tem muita gente que é extremamente inteligente e que está aí fora fracassada. Está aí fora vivendo uma vida de fracasso. Eu tenho dito que a principal virtude que você tem que ter para vencer as tuas lutas, para alcançar os teus alvos, para ver os teus sonhos se tornando realidade, também não é o conhecimento. Por que não é o conhecimento, pastor? Sabe por quê? Tem muita gente, meu irmão, e eu conheço, que conhece tudo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e está vivendo uma vida no fundo do poço. Você deve conhecer gente assim. Então qual é a maior virtude, pastor, que eu tenho que ter para vencer as minhas lutas? Olha, a maior virtude que o cristão tem que ter chama-se vontade, determinação. Porque você sabe que a grande maioria das pessoas, e nós sabemos muito bem disso, sempre que elas começam alguma coisa na vida, param no meio do caminho. Projetam algo, dão início àquilo e não conseguem ir até o final. No primeiro obstáculo que surge, na primeira barreira, na primeira dificuldade, elas desistem. E por que isso acontece? Porque falta às pessoas vontade. Falta às pessoas uma determinação. Eu disse uma ocasião aqui na igreja, quando eu pregava sobre esse assunto, o exemplo do nosso presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva. Você vê, hoje ele é o presidente do Brasil, é aclamado como um grande estadista, respeitado por todas as nações do mundo, né? Mas as pessoas às vezes se esquecem de que para ele chegar à presidência da República, ele perdeu 3 eleições. Perder 3 eleições significam 12 anos de derrota. Durante 12 anos ele perdeu. Sabe? Mas por que ele hoje é o presidente? Porque ele teve vontade, ele teve determinação, ele não desistiu, ele não entregou os pontos, ele não disse, não dá para mim. Eu sou um simples torneiro mecânico, eu não tenho curso superior, eu não sou formado como os outros que já foram presidente da República, eu jamais terei chance, deixa eu me conformar com outra coisa, que essa não é a minha praia. Não, ele disse, não, eu vou batalhar, eu vou continuar, eu tenho um alvo, eu quero chegar à presidência da República. Chegou. Amém? Vontade, determinação. Olha, se você não tiver vontade de vencer, se você não estiver absolutamente determinado a vencer, você não vai vencer nada, mas não vence mesmo. Então, se você é uma pessoa que está aqui nessa manhã, que já está desanimada, já perdeu aquele ânimo de lutar, já se acomodou com o fracasso, olha, eu creio, mas creio obstinadamente, que o que Deus tem falado conosco, nesses primeiros cultos de 2008, vai despertar você, meu irmão. Mas vai despertar mesmo. Vai dar uma sacudida em você, em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus mesmo, né? Eu vou dizer para você uma coisa. O que me faz ser um pastor do Evangelho da Graça de Deus, o que me faz levar adiante esta verdade, né, que é tão combatida, que é tão rejeitada pelo sistema religioso que está aí vigente, é que eu tenho vontade, é que eu sou um homem determinado, meu irmão. Nada me faz recuar na obra de Deus, absolutamente nada, sabe? Senão não seria um pregador do Evangelho da Graça, mas não seria mesmo. Então, abra por favor a tua Bíblia, vamos em Efésios, quando Paulo escreveu a sua epístola à igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 17, vamos ler do 16 em diante, fica mais compreensível, né? Ele disse assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos,
segundo a eficácia da força do seu poder. Quer dizer que há uma riqueza, há uma herança, há uma glória. Então você tem que ter vontade, meu irmão, de ter tudo isso aqui na tua vida. Você tem que desejar isso aqui na tua vida, para que isso venha acontecer. Se você não desejar, isso aqui não vai acontecer. Então você tem que crer que a suprema grandeza do poder de Deus opera em favor da tua vida, quando você crê, quando você acredita, quando você tem vontade, quando você é uma pessoa determinada. Você tem que acreditar nisso aqui. Então, olha, esquece o teu passado, esquece, meu irmão, os teus fracassos, esquece o teu ontem, por favor, comece a viver o hoje. Você sabe que um dos grandes problemas do povo de Deus é que o povo de Deus vive o passado, está sempre vivendo o passado. Não pode. Olha só, aqui bem pertinho, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: e assim, se alguém está em Cristo, quer dizer que é possível uma pessoa dizer que está em Cristo e não está em Cristo. Como é que nós sabemos se a pessoa está verdadeiramente em Cristo? Se alguém está em Cristo, em primeiro lugar, é nova criatura. Isso é o que prova. Não é ter uma Bíblia, não é frequentar um templo. Tem muita gente que frequenta templo, que tem Bíblia e que não está em Cristo. Está muito longe de Cristo. Segundo lugar, na vida dessa pessoa, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Então, derrota, fracasso, dúvidas, medo, fraqueza, comodismo, a insegurança, o desestímulo, olha, tudo isso tem que ser deixado para trás. Não pode mais fazer parte da tua vida. Você vê? Eis que se fizeram novas. O que significam novas? Vitória, segurança, confiança plena em Deus, forças, atitudes firmes, um novo ânimo, uma nova vontade de viver. Olha, é isso que tem que existir na vida de um eleito de Deus. Então esqueça o passado, sabe? Passado é passado. Os estudiosos dizem que 70% das pessoas, elas gastam o seu tempo pensando no passado. Você sabia disso? 70% das pessoas. Ah, se eu pudesse, eu não teria feito aquilo. Ah, se eu pudesse voltar atrás, né? Eu não teria me casado com fulano, eu não teria sido sócio de Beltrano, ah, eu não teria ido por aquele caminho, eu teria ido por aquele outro caminho. Irmãos, as pessoas gastarem 70% do tempo pensando no passado, não adianta. Passado é passado, já passou. Não adianta chorar sobre o leite derramado, já passou. Mas esses estudiosos também dizem que 25% das pessoas gastam o seu tempo pensando no futuro. Olha que coisa interessante, né? Quando não pensam no passado, ficam pensando no futuro, preocupados com amanhã. Será que eu vou conseguir me formar? Será que eu vou conseguir ter a minha casa? Será que eu vou conseguir ser feliz? Será que eu vou conseguir ter uma família? Será que eu vou conseguir passar no vestibular? Será que eu vou conseguir montar a minha empresa? Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir aquilo? Irmãos, isso gera dúvidas, isso gera ansiedade, isso acaba gerando pessimismo na vida da pessoa. Então tem gente que não consegue ir em frente, tem gente que não consegue vencer na vida, tem gente que não consegue viver como cabeça nessa terra, porque vive ou acorrentado ao passado, ou acorrentado ao futuro. Esse aqui é o grande drama. Pastor, e o que eu tenho que fazer finalmente? Cuidar do teu presente, cuida do teu hoje. Deus quer que você gaste todo o teu tempo, todas as tuas energias, toda a tua confiança, toda, sabe, a tua capacidade de crer com o teu hoje, com o teu agora. Não é com o teu passado, não é com o teu futuro. Porque senão, meu irmão, você vai passar pela vida sem viver. Eu já disse aqui em outras ocasiões, a falta de viver o presente acaba gerando um péssimo futuro.
A falta de viver o hoje acaba gerando um péssimo amanhã. Isso é terrível. Então ame mais o teu filho hoje. Ame mais a tua esposa hoje, o teu marido hoje. Às vezes o filho procura o pai, sente desejo de conversar com o pai. Papai, eu queria conversar contigo, queria conversar com o senhor. O pai diz, filho, deixa para depois, papai está tão ocupado. Olha, esses dias, papai não tem tido tempo. Aí passam-se os anos, é a mesma história. Sabe? Papai não tem tempo, deixa para depois, deixa para amanhã. E é por isso que tem muitos pais que quando chegam na idade da velhice, ficam sozinhos, aí sentem necessidade de estar ligando para os filhos, reclamando atenção, reclamando carinho, reclamando amor. Sabe por que isso? Porque quando os filhos mais precisavam deles, eles estavam sem tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo, estou muito ocupado. Então viva o teu hoje, converse com teu filho hoje, afague a pessoa que você ama hoje, considere o teu pastor, considere a tua igreja, porque amanhã, meu irmão, pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde, sabe? Eu lembro, se fosse possível, mas não é possível. Eu voltar ao passado, como eu teria amado mais o meu pai, porque meu pai já faleceu, né? Como eu teria dedicado mais tempo a meu pai, mas nunca me ensinaram isso aqui, ó. Eu passei a minha vida só preocupado com o futuro, correndo igual um desesperado, só pensando no amanhã. O pai faleceu, agora não adianta mais. Então o que importa é o hoje. Quer mandar flores para alguém? Mande hoje. Mande hoje. Porque normalmente, irmãos, as pessoas só mandam flores quando a pessoa morre. Não, mas não é verdade ou não é verdade? Não adianta, está morta, não vê mais nada. Não adianta gastar uma fortuna mandando fazer uma coroa de flores, né? É coroa que chama aquilo? Como é que chama aquilo lá? Coroa, sei lá que nome estranho. Não adianta mandar, é defunto. Não está vendo mais. Às vezes o filho passa a vida inteira sem nunca dar um beijo no pai. Nunca chega para dar um beijo no rosto, um abraço. E às vezes o pai também não faz isso com o filho. Aí quando um dos dois morre, quem morrer primeiro, aí o que fica corre e vai ficar beijando dentro do caixão. Você às vezes vê nos velórios, né? Olha o filho, olha, foi um drama, agarrado ao defunto lá, não largava o pai e beijava o defunto o tempo inteiro. Não adianta, já morreu. Está beijando defunto. Por que não beija hoje? Por que você não beija hoje? Por que não faz um carinho no teu filho hoje? Por que você não diz para tua mulher hoje, eu te amo, minha querida? Eu te amo, minha esposa. Por que vai esperar morrer para chegar no caixão? Como eu te amava. Não adianta, não vai ouvir mais nada. Não tem mais nenhum sentido, não tem nenhum valor. Então, você hoje tem que tomar uma atitude. Você tem que dizer, olha, eu quero vencer, eu tenho o desejo de vencer, eu vou vencer, em nome de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, você não se conformar com aquilo que é contra a vida. Não te conforme em viver uma vida abaixo daquilo que Deus determina como padrão de uma vida digna. Não te conforme em viver como uma vida miserável. Não te conforme em viver sem dinheiro, em viver apenas dependendo de um salário mínimo miserável, como os governos têm imposto às pessoas. Não te conforme com isso. Por favor, seja um inconformado. Você não pode morrer para os teus sonhos. Não se torne, por gentileza, uma pessoa religiosa. Porque o religioso, meu irmão, ele se conforma com tudo aquilo que é contrário à vida. Ele diz, não, eu estou assim na miséria, porque essa é a vontade de Deus para mim, é porque Deus quer que eu fique passando fome, é porque Deus quer que eu more debaixo de uma ponte, é porque Deus quer que eu more... Hoje eu desci, quando olhei ali para o portão, tinha um homem deitado bem aí na frente.
no chão duro. Um homem moço. Aquele homem não tinha mais de 30 anos. Aí quando eu bati no portão assim, ela acordou, olhou para mim, se levantou, se ajeitou, de bermuda, camiseta, foi embora. Digo, gente, como é que pode isso? Que vida tem esse homem? Talvez um drogado? Eu não sei. E ele saiu. Então tem gente que se conforma com isso. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus não, meu irmão. Essa é a vontade do diabo. A vontade de Deus é outra. Deus quer, Deus deseja, sabe, o bem para a tua vida. Então você tem que desejar ter o bem. Deus deseja o bem para o teu filho. Deus deseja o bem para a tua família. Deus deseja o bem para o teu casamento, para os teus negócios, irmão Zé Maria. Deus deseja o bem. Deus não deseja o mal para nenhum de nós. Diga graças a Deus. Ele quer o bem para a tua vida profissional. Ele quer o bem para o teu negócio, para o teu comércio, para a tua empresa. Então, mas você tem que ter vontade. Você tem que ter desejo de ver as coisas se realizarem assim hoje. Senão não vai se realizar nunca. Aqui, ó, em 2 de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, o Espírito Santo fala à igreja e diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você vê, nós fomos chamados para a sua própria glória e virtude. Você não foi chamado para viver miseravelmente. Você não foi chamado para viver passando fome, para viver fracassado, para viver uma vida sem perspectiva. O problema, sabe qual é? É que como o diabo, ele sabe que ele não pode tirar a salvação do Filho de Deus, ele sabe que ele não pode jogar nenhum Filho de Deus no inferno. O que é que ele faz? Ele usa os seus ministros, ele usa os seus filhos para desencorajar, para desestimular, para colocar a pessoa para baixo, para fazer a pessoa não sentir vontade de vencer. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, você só vai ter um futuro glorioso se você viver intensamente o teu hoje, meu irmão. Viver o teu hoje. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer, pastor, para viver intensamente o meu hoje? Ter vontade, ter determinação. Senão você não vai vencer o teu hoje. Senão você não vai conseguir vencer, meu irmão. Então, quantas pessoas, a gente ouve histórias, né? Eu lembro da minha mãe, pleno Rio de Janeiro, com 6 filhos, uma época que papai abandonou a casa, negócio de bebida, e foi embora. E nos deixou sozinho. Eu era o mais velho, tinha 16 anos. Pense. E ela sozinha, com 6 filhos nas costas, sem emprego, sem nada. Mas minha mãe teve vontade, teve determinação. Ela disse: eu vou criar todos eles. Eu lembro que ela dizia: não vou para casa de ninguém. As irmãs chamavam: não, fica aqui. Não, eu moro num barraco, mas eu vou criar sozinha. Eu tenho ânimo. E criou. E criou, meu irmão. Em pleno Rio de Janeiro. Sabe? Sem ajuda de ninguém. Foi trabalhar, foi vender, ser entregadora de Yakult. Lembra aquele Yakult? Na época estava começando lá no Rio de Janeiro. Saía puxando aquele carrinho, entregando de casa em casa. Criou os 6 filhos. Então eu gosto muito, sabe? Quando as pessoas me procuram e testemunham para mim de que elas estão fazendo alguma coisa. A irmã me procurou uma certa ocasião em Recife. Ela disse: olha, pastor, depois que eu ouvi a mensagem da graça, depois que eu entendi que eu sou mais do que vencedora, mas para que essa palavra se cumpra em mim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter determinação, eu não posso me conformar em viver uma vida fracassada. Ela disse: eu vivi uma vida, pastor, completamente fracassada, sempre pagando conta atrasada, ameaçando de ser despejada da minha casa. Vinha lá a companhia de energia, cortava a luz, eu corria atrás para religar a luz, vinha a companhia de água, cortava a água.
Ela disse, tem que eu tomei uma atitude. Eu digo, não, eu vou fazer alguma coisa. Aprendi a fazer bolo, aprendi a fazer salgado. Ela disse, eu era péssima na cozinha. Mas eu aprendi, eu digo, eu tenho que aprender, todo mundo aprende. Até um animal irracional aprende. Até um animal selvagem é domesticado e consegue fazer alguma coisa. E ela disse, eu aprendi, pastor, e hoje eu estou ganhando. Eu que vivia dependente de um salário mínimo, hoje eu ganho mais de R$1.000 por mês. E vou aumentar cada dia mais, pastor Carlos. Já estou tirando R$1.000 para quem ganhava um salário mínimo. Triplicou, fez alguma coisa. Então, meu irmão amado e minha irmã em Cristo, você pode tudo através da fé, pode. Mas você tem que agir, você tem que ter atitude, você tem que ter determinação, você tem que ter orgulho próprio, você tem que ser uma pessoa produtiva, você tem que ser uma pessoa arrojada, porque se você não produz nada, você não vai ter nada. Quem não produz nada não tem nada. E tem mais uma coisa, quanto mais você batalha diligentemente pela fé, mais aumenta o teu crédito diante de Deus. Ah, isso é que é interessante. Aliás, Paulo disse isso aos Filipenses, não foi? Filipenses, quer ver? Filipenses capítulo 4. Confira aí na tua Bíblia. Filipenses 4, versículo 17. Olha o que ele disse aqui. Não que eu procure o donativo. Ele estava falando aos irmãos da igreja de Filipos, que sempre socorria o apóstolo nas suas necessidades, no seu ministério. E ele disse, olha, eu não estou procurando o dinheiro de vocês, eu não estou procurando, o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Você vê? Quando você vem à igreja, por exemplo, todos os cultos, quarta-feira à noite você está na igreja, domingo de manhã você está na igreja, domingo à noite você está na igreja, quando você guarda o dia de descanso, o dia do Senhor, quando você separa para Deus 10% de tudo que Deus está fazendo chegar às suas mãos, quando você é uma pessoa generosa nas ofertas, olha, você está aumentando o vosso crédito. Você está dando para Deus, para que depois Deus te dê de volta. É isso que ele está dizendo aqui, ó. O que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Porque você não pode pedir nada para Deus se você não tem crédito com Deus. Não pode, não tem crédito. Se você chegar num banco para pedir um empréstimo e você tem teu nome sujo, não tem conta no banco, nunca depositou um centavo, não tem um histórico naquele banco, o banco vai te emprestar? Hã? Sim ou não? Então, quanto mais eu tomo atitudes, quanto mais eu mostro determinação, quanto mais eu demonstro vontade, quanto mais eu tomo atitude de fé, mais aumenta o meu crédito com Deus. Na hora que eu precisar, meu irmão, Deus diz, esse garoto aí tem crédito comigo. Esse aí eu não posso deixar, não posso deixar de atender, ele tem crédito comigo. Então não te conforme, por favor, em viver uma vida diferente desse padrão que eu estou mostrando para você. Porque aqui em 2 de Pedro diz uma coisa importantíssima, viu? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Eu falei en passant na quarta-feira à noite. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Pedro diz, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Então se você é vencido pela doença, se você é vencido pelo fracasso, se você é vencido pelo desânimo, se você se conforma em viver uma vida fracassada, olha, Pedro disse, você se tornou escravo do vencedor. Esse vencedor aqui, pode ser o álcool, pode ser as drogas, pode ser a prostituição, pode ser um desejo impuro que está dentro da pessoa e ela se conforma com aquilo, ela não luta para se libertar daquilo. Esse vencedor
pode ser o desemprego. A pessoa se conforma de ficar desempregada, se conforma de não ter dinheiro, se conforma, não toma atitudes, não corre atrás. Esse vencedor pode ser a preguiça. Tem gente que já foi vencido pela preguiça, se tornou escravo da preguiça. Então qualquer um aqui, preste atenção nisso, viu? Pode ser escravo do vencedor. Qualquer um de nós, eu estou me incluindo aqui. Só, meus irmãos, que Deus não nos chamou para ser escravo. Deus nos chamou para sermos o quê? Mais do que vencedor. Diga, eu sou mais do que vencedor. Fala para o teu irmão aí, tu és mais do que vencedor. Quem é mais do que vencedor não se conforma com o fracasso, não se conforma em viver uma vida medíocre, não se conforma. Ele dá um pulo da cadeira, sabe aquela pessoa que dá um soco na mesa e diz, eu não aceito isso, eu vou lutar contra essa situação adversa, não é isto que Deus quer para a minha vida, não é isso que Deus determinou para mim. A palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor, eu não vou viver escravo de uma vida infrutuosa, de uma vida vazia, eu não vou viver escravo de viver a minha vida sem dinheiro, de viver a minha vida fracassada, de viver a minha vida nas mãos de um agiota, de viver a minha vida passando vergonha por meus vizinhos, passando vergonha diante da minha família. Irmãos, amado de Deus, há um Deus que nos deu uma herança, há um Deus que nos chamou para que nós vivamos nesse mundo como cabeça, para que nós possamos participar da sua glória e virtude. Então você tem que acreditar em Deus, mas você tem que acreditar em Deus acreditando em você mesmo também. Se você acredita em Deus, mas você não acredita em você mesmo, não acredite. A Bíblia diz que você é um vencedor. A Bíblia diz que você é um predestinado. A maioria do povo de Deus, meu irmão, vive aí fora fracassado, vive aí fora derrotado, porque não acredita nisto. Não acredita que a Bíblia diz que eles são vencedores. Não acredita que o maligno não pode mais tocar. Acha que o diabo pode tocar. Acha que o diabo pode destruir a casa, pode destruir o casamento, pode levar um filho para as drogas. Não pode. Acredite no que Deus diz que você é, mais do que vencedor. Pode aparecer o problema que for, pode se levantar o inimigo se levantar, diga, não aceito ser vencido por essa situação, porque eu sou mais do que vencedor. Eu vou lutar contra isto, eu não vou me acomodar. Você quer ver uma coisa? Um exemplo simples. Você pega uma gripe. Se você, por exemplo, está de férias, não está trabalhando. Olha, quando a gripe chega, e gripe é muito ruim, né? O corpo só quer o quê? Vitamina C e cama. Aí você bufa na cama. Aí fica lá, eu era assim. Aí vem a mulher, quer um chazinho? Quero. Faz um chá. Fica 5, 6 dias na cama. Se você estiver trabalhando, não pode faltar o emprego. Aí você diz, caramba, tá, mas eu tenho que trabalhar. Com 2 dias a gripe foi embora. No segundo dia, e aí? Não, graças a Deus já passou, tudo bem. Sabe como é que os incrédulos fazem lá fora? Vem a gripe, ele diz, não, eu tomo uma cachaça com limão aqui, ela sai hoje. E toma cachaça com limão e fica firme. Não é verdade? Não, é incrível, rapaz. É incrível. Sabe? Então a gente tem que ser decidido. A gente tem que ser determinado. Amém? Eu quero mais uma vez trazer à igreja um exemplo que eu falei sobre ele na quarta-feira à noite. Vamos ao livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 2 em diante. Ele diz assim: veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e perguntei acerca de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo.
Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. O que me deixa profundamente emocionado é que este homem aqui, ele era apenas um copeiro do rei, um garçom. Só que ele servia única e exclusivamente ao rei. E de repente, ele ouviu o que estava acontecendo com o povo dele. Ele ouviu o que estava acontecendo com a cidade de Jerusalém, a sua cidade. Então, eu pergunto, quem é hoje que você conhece nesse mundo, que quer tomar partido de quem está na miséria, de quem está com os muros derribados, de quem está com as suas portas queimadas? Quem quer tomar partido de alguém assim? Ninguém quer. Quando tudo está correndo bem, quando você tem dinheiro, quando você está por cima, quando você está, vivendo uma vida de abundância, olha, todo mundo quer ficar do teu lado. Todo mundo quer falar com você, todo mundo quer dar um tapinha nas suas costas, todo mundo quer dizer que é teu amigo. Mas quando as coisas ficam difíceis, quando vem as crises, quando vem os problemas, irmãos, não aparece um nem para te dar bom dia. O cara te vê de longe, sabe que você está na pior, muda de calçada. Não, vou mudar, de repente vai me pedir dinheiro emprestado. De repente vai me pedir alguma coisa. Olha só, Neemias viu a situação, miséria, fracasso, portas queimadas. Ele disse, gente, eu sou judeu, a minha cidade está destruída, os meus irmãos estão lá na miséria, não reagem, mas eu tenho que reagir. Eu não posso me conformar com isso. Olha, você tem que reagir também, meu querido. Eu tenho que reagir, nós temos que reagir. Então este homem, ele passou a ter vontade de mudar. Essa situação não pode continuar, não pode prevalecer. Ele disse, olha, todo mundo pode achar loucura, porque eu sou apenas um copeiro do rei. Eu sou apenas um simples garçom. Mas eu creio que eu posso mudar essa situação pela fé em Deus. Eles podem achar uma loucura, pode achar que é um sonho, pode achar que é uma fantasia, mas eu creio que essa situação aí pode ser revertida. Amém, meu irmão? Havia portas queimadas, havia desprezo, havia miséria, todo o povo judeu literalmente vencido, e de repente se levanta um homem simples, um homem sem diploma de curso superior, um homem que não tinha nenhum recurso financeiro, um simples garçom do rei, um simples copeiro do rei, um homem que não entendia de informática, não entendia de estratégia militar, mas um homem que vivia a sua vida pela fé em Deus. Ele sabia que o Deus que ele cria, o Deus que ele servia, era o Deus das coisas impossíveis. Aqui no versículo 11, ele está fazendo uma oração a Deus, e nesse ponto aqui da oração ele diz, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, ele diz, eu era copeiro do rei. Ele estava dizendo, Senhor, que o rei me veja com bons olhos, que o rei aceite a minha proposta, faz com que ele aceite a minha pessoa, faz com que ele seja generoso comigo. Aqui no versículo 2, do capítulo 2, olha o que sucedeu. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, depois que ele serviu o rei, depois que ele levou o vinho, eu tomei para oferecer e lhe dei. O copeiro primeiro provava, depois servia ao rei. Porque se alguém pusesse algum veneno, ele morria primeiro. Aí o rei não tomava, né? Então ele proveu o vinho, dei um tempo, aí depois fui lá e servi ao rei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, ficou com medo. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? O que você quer então?
Ele diz: então eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Ele disse: rei, você está vendo que eu estou triste? Como é que eu vou ficar aqui rindo? Como é que eu vou ficar aqui feliz, se a cidade de Jerusalém está completamente assolada? Esse eu estou triste, porque eu não me conformo com isto. Eu não me conformo em ver essa miséria. Eu não me conformo em ver os meus irmãos no fracasso, na derrota. Quer dizer que esse Neemias aqui era um homem conformado com o fracasso. E vou dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã amada em Cristo: toda pessoa que quer vencer na vida, ela tem que ser uma pessoa inconformada com qualquer situação adversa. Surgiu a situação adversa, disse: eu não me conformo com isso, eu vou vencer, eu vou derrotar essa situação que está impedindo de eu ser um vencedor. Amém? Toda pessoa que quer vencer na vida, outra coisa, tem que estar preparada para enfrentar oposição. Na hora que você demonstra determinação, na hora que você demonstra vontade, confiança absoluta em Deus, pode escrever: vão se levantar opositores contra você. Olha o que aconteceu com esse homem aqui. Vamos ler o versículo 10. Então, ele foi, o rei foi favorável a ele. E do versículo 10 diz: disto ficaram sabendo Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Você vê, esses dois indivíduos aqui ficaram tremendamente contrariados. Eles disseram: como é que pode? Quer dizer que vem alguém de lá tentando fazer o bem a essa gente aí, tentando reconstruir a cidade, tentando tirar os judeus do fracasso e da miséria. Você vê que na hora que Neemias se determinou, logo apareceu pessoas para fazer Neemias desistir. Às vezes isso acontece na tua família. Às vezes, só em você comentar alguma coisa, olha, já aparece alguém que não se agrada de ver você alcançar aquele objetivo. Às vezes você diz: não, eu vou montar um negócio. Olha, a partir de agora as coisas vão mudar aqui. Tem gente que só em ouvir isso, ela diz: não, não é possível. Eu não acredito que ele vai conseguir isso. Não, não aceito isso. Não, eu quero ver ele no fracasso, quero ver ele na miséria. Ah, ele vai ser maior do que eu? Ah, ele vai agora ter uma vida melhor? Ah, ele agora vai ser isso? Ah, ele agora vai ser aquilo? Como a gente vê isso nas famílias, não vê? Ou não vê? Olha aqui com Neemias. Mas ele não desistiu. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Olha, se eu tivesse desistido diante de cada afronta que eu recebi ao longo desses anos que eu prego o Evangelho da Graça de Deus, essa igreja não existiria. Se eu tivesse desistido diante dos inimigos que já se levantaram contra esta verdade, contra esse ministério, olha, não teria hoje ninguém pregando o Evangelho da Graça de Deus aqui no Nordeste. Não tem ninguém pregando, meu irmão. Me aponta um que prega a graça de Deus no Nordeste. Nenhum. Eu nunca me acovardei. Olha, já enfrentei cada parada indigesta. Já fizeram coisas, meu irmão, terríveis para destruir a igreja. Eu nunca me acovardei, nunca desanimei, nunca desisti. Aqui no versículo 12, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, disse Neemias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me propusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Olha que coisa. Ele tinha apenas poucos homens com ele, mas ele tinha certeza de que Deus era com ele. Ele disse: eu não preciso ter milhares e milhares e milhares de pessoas comigo. Eu tenho poucos homens aqui. Como é que você sabe que você vai conseguir? Porque eu creio que Deus é comigo. Eu creio que Deus é comigo, né? Aqui no versículo 17. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois,
reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Irmãos, você não foi chamado para ser opróbrio, você foi chamado para ser um vencedor. Então seja um vencedor em qualquer área da tua vida. Você tem que ser um vencedor. Seja vencedor na tua profissão, seja vencedor nos teus estudos, seja vencedor no teu casamento, seja vencedor na educação dos teus filhos, seja vencedor em tudo, em nome de Jesus Cristo. Chame para você a responsabilidade. Não fique esperando que os outros façam por você. Você tem que ser o Neemias da tua casa. Você tem que ser o Neemias do teu comércio. Você tem que ser o Neemias da tua própria vida. Chame a responsabilidade. Mesmo que a situação seja difícil, mesmo que se levante um Sambalate e um Tobias querendo desencorajar você, não desista nunca. Diga glória a Deus. No versículo 18, ele diz: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Que eu acho interessante é que esse homem sozinho conseguiu motivar todo mundo. Ele sozinho conseguiu gerar uma motivação. Olha como é importante um Neemias dentro de uma família. Olha como é importante o Neemias dentro de uma empresa. Olha como é importante o Neemias na igreja. Sabe, ele consegue motivar todo mundo. Por isso que eu estou aqui nessa manhã, para motivar você a tomar atitude de fé, meu irmão, a ser uma pessoa determinada, a ser uma pessoa corajosa. Obrigado, meu irmão, que eu estava aqui orando a Deus: Senhor, minha garganta, pede alguém para trazer uma água para mim. Aí Deus ouviu em pensamento e mandou, que o resto fica todo mundo olhando. Eu aqui gastando a minha voz e tenho que molhar a garganta, as minhas cordas vocais, e todo mundo observando. Os ministros, né? Quando for assim, você mesmo pode fazer isso para mim. Se o ministro estiver dormindo, você diz: eu estou acordado, pastor, graças a Deus. Vai lá e traz, viu? Porque eu falo muito, eu dou muita ênfase, aí as cordas vocais reclamam, né? Bom, versículo 20. Então lhe respondi: o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Você vê, os inimigos dele desprezaram. Pera quê? Como é que vocês vão conseguir fazer isso? Quem são vocês para fazerem isso? Quantas vezes diz assim: o que essa igreja aí pensa que é, hein? É uma igreja pequenininha, poucas pessoas. Que abuso é essa aí? Por que eles têm essa coragem de enfrentar todo o sistema religioso? Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós cremos que Deus é conosco, meu irmão. Nós cremos na verdade sagrada. Amém? O Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Olha, se você se dispuser a fazer alguma coisa, se você se dispuser a estudar, se você se dispuser a aprender a cozinhar, aprender a costurar, aprender a bordar, se você se dispuser a iniciar um negócio, seja ele qual for, vender pastel na praia, vender cachorro quente lá no teu bairro, o Deus dos céus te dará bom êxito, meu irmão. Deus vai te dar bom êxito. Deus vai te dar prosperidade. Agora, se você não se dispuser, se você se conformar, fica lá, tá tão difícil a vida,
Eu tenho orado tanto a Deus. Sim, e o que mais? O que adianta só orar? Você lembra Moisés diante do Mar Vermelho? Quando viu a situação preta, o Mar Vermelho na frente, diz: gente, agora? 2 milhões de pessoas com ele. Como é que vai atravessar esse marzão aí? Não tem como. Olhou para trás, e o exército de Faraó. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar à escravidão. Não, deixa eu orar a Deus. Perfeito. Temos que orar a Deus. Tem que orar, claro, evidente. Foi orar. Mas quando ele estava orando, sabe o que Deus falou? Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo que marche, rapaz. E tu, estende o teu cajado e divida as águas do mar. Usa a tua fé, homem. Irmão, tem horas que não é para orar, é para agir. É para tomar atitudes. Fica só orando. Tem hora que não é para orar, não. É para tomar atitude. Por que você está aí orando? Toma atitude, rapaz. Faz alguma coisa. Que eu sou contigo. Vamos. Seja determinado, não fica só orando. Quando uma pessoa toma atitude de fé, quando a pessoa tem uma determinação, quando ela demonstra confiança absoluta em Deus, quando ela demonstra vontade, irmãos, Deus começa a abrir todas as portas para ela. Deus dará àquela pessoa bom êxito. É o que está aqui na palavra. E eu quero terminar aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 2 e 3. Essa é a promessa de Deus para esta igreja, para o seu povo, para esse ano de 2008. Deus falou isso quarta-feira à noite, Deus está falando isso esta manhã. Ele está dizendo para você e para mim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Aleluia. Deus disse: olha, fica tranquilo, porque eu vou diante. A dificuldade que surgir, eu tiro. O problema que houver, eu resolvo. O inimigo que se levantar, eu destruo. O que é que você está temendo? Eu irei adiante de ti. Mas Deus disse mais no versículo 3. Ele disse: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia. Deus disse: Espírito Santo. Esses tesouros escondidos e essas riquezas encobertas é Deus fazendo aquilo que você jamais imaginou que Deus iria fazer na tua vida. Às vezes você pensa uma coisa desse tamanho, Deus faz uma coisa desse tamanho. Olha, eu vou te dar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para você saber que eu sou o Senhor dos céus e da terra, que eu sou o Todo-Poderoso, que eu sou o Deus, viu? O Deus vivo. Amém, irmãos? Quem crê nisso, diga amém. Quem crê de verdade nessa palavra, fica de pé agora e diga: Senhor, eu creio em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio em nome de Jesus Cristo. Diga: eu sou mais do que vencedor. Diga: eu vou ser uma pessoa determinada. Eu não vou aceitar comodismo na minha vida. Eu não vou aceitar fracasso. Eu não vou aceitar miséria. Eu não vou aceitar fome. Eu não vou aceitar viver igual um miserável nesse mundo, porque a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. A tua palavra diz que o Senhor vai diante de mim, que o Senhor derrota os meus inimigos, que o Senhor guerreia as minhas guerras. A tua palavra diz que o Senhor vai me dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, e eu creio nesta palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga: eu creio em nome de Jesus. Aleluia. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus.